essa é uma aula obrigatória para quem tem medo de falar inglês. Me dá 10 minutos que eu vou começar a acabar com o seu medo de falar inglês, porque nada é tão simples assim, né? Você não vai assistir um vídeo e de repente vai ficar o super-herói do inglês e sair falando inglês com todo mundo do nada. Mas eu vou trazer consciência de aprendizagem para você. E eu tenho certeza que até o final desse ano, se não desse semestre, se não desse mês, se não dessa semana, você vai começar a se sentir mais corajoso com o seu inglês. Aqui não tem promessa falsa, não. Acabo com o seu medo de falar inglês em 10 minutos. Não existe isso, né? Já deixa eu te falar uma coisa logo de cara. Se você trava para falar inglês, se você tem medo e daí você trava, não adianta você estudar mais vocabulário, mais gramática, assistir 1000 vídeos no YouTube, ler livro de como ser mais confiante, ou estudar a mesma matéria até você decorar aquilo ali, até você sonhar com aquilo ali. Porque se você tem medo de falar inglês, o problema não é o inglês. O problema é como você tá lidando com esse medo de falar inglês. O problema é psicológico e emocional. E um pouco comportamental também. E às vezes esse medo não aparece como pânico. Ele aparece disfarçado de coisa cotidiana. Hoje não vai dar. Depois eu volto com tudo. Quando eu tiver mais tempo, eu faço isso aqui. Toda vez que você recua, independente da desculpa, você tá ensinando o seu cérebro a travar. Você tá ensinando e alimentando o medo que seu cérebro sente do inglês. Hoje eu vou te mostrar 5 hábitos que destroem o seu inglês. Porque eles destroem a sua confiança. E eles só aumentam o medo que você tem de falar inglês. Só que o mais importante, além de você criar consciência desses hábitos, eu vou te ensinar como lidar com eles. Eu vou te trazer soluções para você eliminar eles da sua vida o mais rápido possível. Eu sou a Carol do Inglês. Nesse canal aqui eu te ensino inglês com uma perspectiva de neurociência, comportamento humano e principalmente aprendizagem saudável. E às vezes alguns achismos também. Bora começar. O primeiro hábito que acaba com o seu inglês, acaba com a sua autoestima do inglês, acaba com a sua confiança em você mesmo na hora de se comunicar, é a evitação disfarçada de preparo. Evitação disfarçada de preparo. Esse é o famoso eu estudo, mas eu não falo. Você estuda, você assiste aula, você entende bastante coisa, mas quando chega na hora de falar, o seu cérebro dá branco, o seu corpo trava e você não consegue emitir nenhum som. Aí, quando acontece isso, você gentilmente, porque você é uma pessoa muito gentil consigo mesmo, você fala: depois eu tento então. Hoje não tô bem pra fazer isso. Hoje não tô criativo o suficiente. Depois eu tento de novo. Quando eu me sentir mais confiante, eu faço isso daí, eu falo isso daí. E isso de longe parece responsabilidade, parece compaixão consigo mesmo. Parece que você está, se tratando com a gentileza que você deveria. Só que neurologicamente, isso é ruim para você, porque isso se caracteriza como fuga. E a gente foge do quê? A gente foge de perigo e de ameaça. Então, toda vez que você evita falar inglês, mesmo que disfarçadamente, o seu cérebro aprende o seguinte: ufa, ainda bem que a gente fugiu. Conseguimos escapar. Perigo evitado com sucesso. E é assim que o inglês se torna uma ameaça para você e para o seu cérebro. Porque você, toda vez que você precisa falar inglês, você evita, você dá uma disfarçada para você mesmo não pensar que você está fugindo daquilo, mas o seu cérebro entende aquilo como ameaça e ele vai repetir esse padrão infinitamente, infinitas vezes. Tá, mas qual que é a solução então? Ela não poderia ser mais simples, ela não poderia ser mais óbvia e ela não poderia ser mais difícil, nem mais desconfortável do que isso aqui, que é falar mesmo travando. Exemplo prático: você está sozinho no seu quarto e você fala: vou falar inglês em voz alta aqui na frente do espelho, mas aí chega ali naquele momento você sente vergonha, porque você é uma pessoa tímida, aí você fala: hoje não posso falar hoje não, porque meu cérebro entende isso como uma ameaça, vou lá e vou falar na frente do espelho. Daí você vai lá e fala inglês na frente do espelho, se apresenta, fala da comida que você gosta, fala do filme que você gosta, sei lá, mas você vai lá e fala. Toda vez que você fala, toda vez que você enfrenta essa vontade que você tem de postergar, de evitar o inglês, você tá mostrando pro seu cérebro que aquilo não é uma ameaça e que você não vai morrer se você falar
falar inglês. Outro exemplo, vamos supor que você tenha o privilégio de estudar inglês em grupo, com uma professora, e aí chega um momento de você falar. Sua professora pediu para você compartilhar a sua opinião, para você fazer uma leitura, e você pensa assim, eu não consigo, vou falar só um yes I do, alguma coisa do tipo, eu vou falar the same, alguém falou alguma coisa, same, me too, alguma coisa do tipo, não, tenta, se você tá tendo essa oportunidade incrível de tentar falar inglês, de colocar o seu inglês para fora com pessoas que podem te ajudar a melhorar, faz mesmo com medo, faz mesmo travado, não vai adiantar você esperar o seu medo passar para você falar inglês, porque o medo, ele vai estar presente muitas e muitas vezes, sempre que muda o contexto, sempre que muda a pessoa, você não sabe quando você vai sentir medo. Se você treina seu cérebro para toda vez que você sente medo, você não faz aquilo, você não fala inglês, é isso que ele vai repetir infinitamente pro resto da sua vida. Não vai chegar um momento que o medo simplesmente vai desaparecer. Você precisa todos os dias, todas as oportunidades que você tem, você precisa ir eliminando essa sensação de ameaça no seu cérebro pouco a pouco. Quanto mais você fala inglês, mesmo sentindo medo, mesmo travando, menos perigoso o inglês vai parecer para você. Hábito 2. Esse aqui é dolorido, se prepare. Ele é o ciclo da culpa. É o famoso preciso estudar. Preciso estudar inglês essa semana. Preciso estudar inglês hoje. Só que daí você não estuda. Daí você se culpa. Daí essa culpa te trava. E você passa o dia inteiro pensando, nossa, preciso estudar mais inglês. Daí você passa a semana inteira, nossa, preciso estudar mais inglês. Aí passa um mês, aí você fala, nossa, deveria ter estudado mais inglês. E o que a culpa faz com o seu cérebro? Ela ativa o sistema de alerta, de ameaça, de perigo. Um cérebro que tá em ameaça, ele não aprende. Aqui eu vou te dar 2 soluções. E sendo muito sincera, assim, muito honesta mesmo. Se você fala que você vai estudar, se você fica falando que você precisa estudar, você fala que você vai estudar, você não estuda, você só se prejudica. Você só ensina seu cérebro a não cumprir o que ele promete. Você ensina ele que é normal fazer isso. Então, sinceramente, se você sabe que você não vai estudar, se você não planejou um tempo, se você não tem um horário, se você não tem energia para estudar, não fala que você vai estudar. Fala assim, pode ser que em um momento que eu estiver mais organizada com a minha vida, eu consiga estudar inglês, mas não agora. Hoje eu não vou estudar. Essa semana eu não vou estudar. Esse mês eu não vou estudar. Seja sincero consigo mesmo. Mas agora, se você realmente quiser estudar, você vai falar, não, eu quero a solução do estudo, eu quero estudar, eu quero saber como que eu posso melhorar isso daí. A gente simplesmente vai trocar a pergunta. Troque a frase, eu preciso estudar, pela pergunta, o que eu consigo estudar hoje? Aí, você vai lá e olha a sua agenda. Você vê quanto tempo disponível você tem para estudar. Quanta energia você provavelmente vai ter nesse momento. E daí você define, tá, o que eu consigo estudar hoje? Hoje eu tenho 5 minutos para estudar inglês. É isso que eu consigo de tempo. O que eu vou fazer então? O que eu consigo estudar hoje? Aí você pode ter um menu de opções. É uma boa ideia você ter um menu de opções ali de 5 minutos de atividades que você pode fazer bem rapidinho para estudar inglês. Por exemplo, gravar um áudio de 2 minutos contando sobre o seu dia, cantar um pedaço de uma música em inglês ou a música inteira, falar 3 frases simples em voz alta, descrever o que você tá fazendo agora nesse momento. Tudo isso é menos de 5 minutos. Só que o que acontece é, quando você finaliza essa tarefa, o seu cérebro tem uma sensação de recompensa e não de culpa e não de punição. E é aí que você mata um pouquinho mais dessa insegurança, desse medo que tá te travando. Então, qual que é a solução para o ciclo da culpa? Realmente fazer aquilo ali. Mas eu te dei o passo a passo, né? Você vai lá, você faz a pergunta, o que eu consigo fazer? Escolhe o exercício de acordo com o tempo que você tem, vai lá e faz. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Não consigo imaginar outra solução, além do fazer. É ação. Você quer falar inglês, você tem que falar inglês. Não tem como fugir disso. Nossa, esse já tá muito grande. Vou mostrar também. Eu lembrei da minha amiga, mentorada, cliente, sou cliente dela. Olha que linda. Tem vários moranguinhos, né? Mas não é só isso. Ó o porta-xícara, o porta-caneca, sei lá. Aí conforme você vai bebendo, vai aparecendo morango aqui. Legal, né? Muito fofinho. Eu amo. Só bebo com ela agora. Esse chá, ele é de folhas de amora. Nossa, muito gostoso.
Hábito 3. O mito do controle. Se não for perfeito, eu prefiro nem falar. Esse aqui é aquele que você só fala quando você tem certeza que você vai acertar. Porque se não for perfeito, você prefere nem falar nada. E de novo, você está tratando o erro como algo perigoso. E se é perigo, é ameaça, o seu cérebro vai tentar fugir. Ele vai tentar evitar, ele vai tentar escapar. E qual que é a melhor solução aqui? Treinar o imperfeito de propósito. Você sabe que você vai errar. Erra então. Fale uma frase mesmo sabendo que ela não tá perfeita, mesmo sabendo que ela não tá do jeito que você gostaria. Fale a pronúncia da palavra que você não tem certeza. Não precisa repetir 1000 vezes. Vou dar um exemplo aqui, essa palavra. Vegetable. A pessoa vai ler a palavra vegetable, ela fica assim, ó. Vegetable, tablet, vegetable. Não fica fazendo isso. Vai lá e fala do jeito que você acha que é. Vegetable. Sei lá. Vegetable. Fala do jeito que você acha que é. Depois você vai lá e corrige. Não tem problema, você vai errar. Não é só essa palavra que é difícil. Tem milhares. Vai errar várias. Erra então. Mostra pro seu cérebro que tá tudo bem errar. Você não vai morrer se você errar, como você fala legumes em inglês. Use a palavra errada e continue. Troque o tempo verbal mesmo. Ai, não sei se estou falando no presente, no passado. Fala. Depois você vê. Perceba o seu erro e não peça desculpa. Se tiver que corrigir, você vai lá e corrige. Mas se não, às vezes a pessoa nem percebeu que você errou. E isso aqui é muito importante. A gente precisa entender que fluência não é a ausência do erro. Não é. Fluência não é a ausência do erro. A fluência é a gente continuar falando apesar do erro. Eu cometi o erro. Muitas vezes teve um ruído de comunicação por causa do que eu falei. A pessoa não entendeu, saiu errado. E ainda assim, eu consigo me explicar. Eu consigo adaptar o que eu tô querendo dizer. Eu consigo descrever o que aconteceu ali na situação. Eu consigo me virar mesmo com o erro. Isso é fluência. Fluência é adaptabilidade, é flexibilidade e é conserto de ruídos de comunicação. É importante isso, de verdade mesmo. Lola! Lolinha! Quem é linda? Ah, que linda. Hábito 4. Compensação excessiva. Essa daqui... Isso aqui geralmente não é um hábito só de aluno, viu? É hábito de professor também. A gente precisa estar sempre atento. Digo enquanto aluna e enquanto professora também. Esse é o famoso... Vou repetir até eu me sentir pronto. E esse aqui depende. Esse aqui às vezes é relacionado a conteúdo, a regras gramaticais, a memorização de uma lista de palavras. Por exemplo, a pessoa tá aprendendo present perfect. Ela percebe que é complexo, né? Que tem várias regras, que é um uso diferente. E daí ela passa um mês estudando present perfect e ela percebe que ela ainda não entendeu completamente. Daí ela passa 2 meses estudando present perfect, 3 meses estudando present perfect. Não vai adiantar, porque seu cérebro cansa. A repetição, se ela não é feita estrategicamente, ela cansa e cérebro cansado não aprende. Então, o que a gente faz? A gente segue em frente. Só isso. Bom, se você está se perguntando como que estuda direito present perfect ou qualquer outra coisa, eu vou falar como que eu faria e como que eu seguiria em frente, porque as coisas não são bagunça também. Não adianta você ver um negócio durante 5 minutos e achar que, não vou ficar repetindo porque meu cérebro vai cansar. Não, calma lá. Vamos fazer as coisas direito aqui. Como que eu faria com o present perfect para ele não virar compensação excessiva? Vamos lá, eu tô vendo o present perfect pela primeira vez. Como que eu estudo ele então? Eu vou lá no YouTube, passo 1. Eu vou lá no YouTube e eu entendo o que é present perfect. Assisto 1, 2, 3 vídeos, tanto faz. Eu entendo o conceito do present perfect. Aí eu vou lá pra prática. Eu vou e escrevo 10, 15 frases com present perfect. Peço pro ChatGPT corrigir. Então eu vou lá e escrevo um texto, onde o present perfect é o contexto. Por exemplo, né? I've been a teacher for over 14 years now. Então, eu sou professora há 14 anos já. E esse contexto eu usei o present perfect, porque eu tô falando de uma coisa que começou e ainda não terminou. Então, eu vou lá e escrevo um texto falando sobre isso. Peço pro ChatGPT me corrigir também. Vou lá, gravo um áudio falando da mesma coisa, falando de algum assunto relacionado ao present perfect. Percebi que eu ainda não aprendi. E isso aqui foi em diferentes dias, tá, gente? Eu sei que não dá pra fazer tudo isso no mesmo dia. Mas eu fui lá e eu percebi que eu não aprendi, eu não entendi o que é o present perfect. Eu
Posso mudar de assunto? Você pode, você já fez todas as práticas que você precisaria. O que eu, Carol, faria? Eu ficaria ali mais uma semana. Só que eu falaria assim pro ChatGPT. ChatGPT, já estudei Present Perfect durante uma semana. Eu fiz tal coisa. Eu ainda não entendi. Você pode preparar um cronograma de uma semana para mim de exercícios com menos de 10 minutos para eu variar o jeito de eu treinar o Present Perfect? ChatGPT vai te dar a opção. Você vai lá, faz, estuda. Se ainda não ficou completamente pronto na sua cabeça, se você ainda não é profissional em Present Perfect, aí você segue em frente porque o seu cérebro tá precisando de um tempo a mais para consolidar aquele conteúdo, não vai ficar naquilo para sempre. É igual a gente na escola estudando verbo to be para sempre, não dá. Vamos parar de fazer isso. Hábito 5. Comparação silenciosa. Comparação por si só já diz tudo, né? É um negócio ruim, é péssimo. Principalmente porque a maior parte das vezes a comparação ela é injusta. Carol, existe algum momento que a comparação é boa? Eu acho que sim. Eu acho que quando a comparação ela vem junto com a curiosidade, ela pode trazer benefícios pra gente. Então esse é o famoso todo mundo fala melhor do que eu. Você tá ali rolando seu feed e você ouve uma pessoa falando inglês e fala, nossa, essa pessoa fala inglês tão bem, queria falar inglês assim, por que o meu inglês não é assim? Eu estudo há tanto tempo, essa pessoa estuda há tanto tempo e ela já fala melhor do que eu. Não. Isso não dá. Isso é comparação pura. É ruim. Todo mundo sabe. Não preciso nem explicar por que é ruim. É ruim, é péssimo. Só fica se sentindo mal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a comparação por curiosidade. Beleza. Tô aqui no meu Instagram, vi uma pessoa falando inglês. Admirei o inglês da pessoa. Quero esse inglês pra mim. Não vou ficar comparando com o meu. Eu vou ter curiosidade. Eu vou parar, ouvir aquele inglês com curiosidade e pensar, por que eu gostei dessa pessoa falando? Foi a pronúncia? Foi o vocabulário? Foi a postura dela? Foi a entonação que essa pessoa usou? Então, qual que é a solução para comparação excessiva? Troque comparação por curiosidade. Comece a observar como que essa pessoa começa uma frase, como ela termina uma frase. Repare nas palavras que ela usa, se são palavras mais simples, se são palavras mais refinadas. Repara no ritmo. Depois, o que você faz? Você testa. Você vai lá, você testa, você imita e você adapta para o melhor jeito para você. Aí é válido. Você percebeu que nenhum desses hábitos tem a ver com falta de inteligência, falta de dom, falta de organização? O medo do inglês vem de treinamento de habilidades emocionais, psicológicas, comportamentais, que a gente precisa ajustar e consertar e refazer milhares de vezes. Sem perceber, você está ensinando para o seu cérebro que inglês é ameaça, é perigoso, é ruim, ele tem que fugir daquilo ali, porque é desconfortável demais, porque é arriscado demais. Você ensina para o seu cérebro que se ele errar, ele vai ser punido. E daí o que acontece? Ele trava, porque, né, só tem coisa ruim acontecendo pra ele em relação ao inglês. Por que ele vai por que ele vai se sentir tranquilo pra aprender? Por que você vai se sentir tranquilo pra falar se tudo que você pensa em relação ao inglês é ruim? E qual que é a boa notícia? Tudo isso é aprendível. Então você aprendeu a sentir medo do inglês, beleza, agora você desaprende. Fazendo o quê? Fazendo todas essas soluções pouquinho a pouquinho, todos os dias. Tá evitando falar inglês? Vai lá e fala mesmo assim. Tá se comparando? Troca por curiosidade. Tá estudando até se sentir pronto com aquilo ali? Estuda um pouco e muda de assunto. Tá esperando falar perfeito pra falar? Fala imperfeito mesmo. Perfeito nunca vai existir. Você sempre vai errar. Tá se sentindo culpado de não estar estudando o suficiente? Acaba com essa história. Não vai estudar mais, então. Fala que não vai estudar. Ou se programa pra estudar pelo menos 5 minutos. Falou que vai estudar, vai lá e estuda. Você não precisa nem ser mais confiante. Você só precisa treinar seu cérebro do jeito certo. Parar de ver o inglês como uma ameaça. Você não destrava o inglês quando você perde o medo. Você perde o medo aos poucos porque você continua falando. A fluência, ela nasce desse desconforto de ficar enfrentando essa ameaça que é falar inglês o tempo inteiro. Se esse vídeo fez sentido pra você, você já deixa a curtida pra mim, você compartilha pra esse canal crescer, me segue nas redes sociais, que eu ensino inglês por lá também, e deixa um curtir nesse vídeo, já falei pra deixar um curtir, um comentário. O YouTube adora quando deixa comentário, ele até me manda uma mensagem: olha, Carolina, você recebeu um comentário no seu post, no seu vídeo. Eu falo: obrigada, YouTube, obrigada. Obrigada pelo incentivo. So that's it. See you.